Olá, tudo bem com você? Meu nome é Tamires, eu sou professora de redação e nesse curso nós vamos estar estudando um pouco sobre a prova de redação do Enem. Para começar, vamos iniciar com a seguinte pergunta: preciso escrever uma redação. E agora? Essa é a grande pergunta que circula muito em torno dos estudantes ou dos candidatos que pretendem fazer o exame. Eu preciso escrever e como é que eu dou conta disso? Nós temos que o Enem é uma prova muito extensa, mas as questões se constituem, a maioria ou todas elas, de questões fechadas. Então, isso deixa com que o candidato fique mais confortável. Em se tratando da prova de redação, acaba que acontece o grande medo, que é a questão de escrever. A escrita, como nós sabemos, trata-se sempre de uma questão de exposição. Então, essa exposição, essa necessidade de escrever, de falar sobre alguma coisa, acaba deixando com que algumas pessoas se sintam intimidadas com isso. Então, a ideia é que nós consigamos entender como é que eu organizo essa redação, como é que eu começo a escrever esse texto. E aí, entendendo esses caminhos, como organizar esse texto, a ideia é que nós consigamos escrever esse texto de forma mais tranquila, construí-lo de forma mais coesa, mais coerente. Então, vamos lá. Há esse nome redação. Quando nós falamos redação, de onde é que vem esse termo e de onde é que se constitui esse conceito de redação? Como é que essa redação, esse termo chegou à escola, chegou ao Enem? Então vamos lá. Começando pelo âmbito jornalístico, nós temos que a redação é uma etapa de construção da notícia. Então, para que uma notícia ela vá ao ar, para que uma notícia ela seja redigida, ela passa por esse processo, o processo de redação, o processo de editar esse texto, de construir esse texto. E aí, nesse âmbito jornalístico, nós temos a figura do redator, ou seja, é aquela pessoa que vai construir esse texto, que vai editar esse texto, que vai tornar esse texto um texto publicável. E aí, ainda falando sobre o âmbito jornalístico, esse termo redação, ele é usado para falar deste lugar onde os redatores ficam e editam esses textos. Então, a redação seria aí esse lugar onde é feito esse texto jornalístico. Considerando um outro âmbito, o âmbito publicitário, nós temos que a redação é um texto presente nas propagandas. Então, no âmbito publicitário, a redação é tratada como aquele texto que é colocado subjacente às propagandas. Considerando isso, nós temos no âmbito publicitário também essa figura do redator, aquela pessoa que vai escrever esse texto que vai estar lá na propaganda. Agora, tratando da escrita escolar, nós temos que a redação é um tipo de texto, é uma forma de organização textual que acabou se popularizando por esse termo. E aqui nós temos uma diferença do âmbito jornalístico e do âmbito publicitário, porque no âmbito escolar, a figura desse redator é o próprio aluno. Então, o redator é o próprio aluno, quem escreve é o aluno. Então, aqui nós temos esse grande diferencial. Agora, para entender um pouco melhor como se constitui essa redação no âmbito escolar, e aqui fazendo uma aplicação no âmbito do Enem, aí dentro desse contexto de exame avaliativo, nós temos que precisamos considerar alguns pontos importantes. Quem escreve, escreve para alguém. Sempre que nós escrevemos, nós estamos escrevendo com vistas em alguém que lerá esse texto. Mesmo que seja um bilhete ou uma carta, mesmo que seja um texto ali de caráter amador, mas ele está sendo escrito pensando em algo, pensando numa situação comunicativa. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos pensar. Quem escreve, escreve com um objetivo. Sempre que nós escrevemos, torno a dizer, mesmo que seja aquele texto mais amador, que você escreve com fins pessoais, esse texto ele possui também um objetivo. Quem escreve, escreve contextualmente. Quando você escreve um texto, você escreve considerando uma situação comunicativa. Você escreve considerando uma situação em que você vai partilhar desse texto com alguém, ou que esse texto vai chegar num contexto específico, alguém lerá esse texto. E à medida que alguém lê esse texto, está atualizando esse texto, nós temos que esse texto é um texto dentro de um contexto. E quem escreve parte de uma motivação. Então, quando você está escrevendo o texto, você está motivado por alguma coisa. Seja aquela escrita mais pessoal e você tem o objetivo de colocar no papel algum sentimento, seja aquela escrita escolar que você tem o objetivo de avaliativo, para designação de nota, ou seja, num exame a nível de Enem que você está ali sendo avaliado, ele será atribuído uma nota. Então, em todas essas situações, nós temos uma situação comunicativa, nós temos alguém que escreve para alguém e esse texto é um texto que possui um objetivo. Em se tratando do Enem, nós temos esse objetivo de construir
essa redação. Nos módulos posteriores, nós estaremos falando de como é efetivamente, gramaticalmente, textualmente, que esse texto se organiza. Mais à frente, nós vamos estar falando que, como o próprio Enem menciona, este é um texto dissertativo argumentativo. Então, como é que eu escrevo um texto considerando essa tipologia? Então, aos poucos, nós vamos trabalhando todos esses mecanismos que estão subjacentes à redação do Enem. Aqui, especificamente, nós temos um exemplo de como aparece para nós, lá na prova de redação do Enem, como aparece organizada essa proposta de redação. Então, como nós vemos aqui, nós temos inicialmente as instruções para essa redação, nós temos textos motivadores, que são 4 textos que estabelecem aqui uma relação entre linguagem verbal e não verbal, e abaixo nós temos a proposta de redação. Então, é justamente sobre esse percurso que o Enem propõe que nós vamos estar falando agora. O que são esses textos motivadores? São textos que são cedidos pelo próprio exame, que, de certa forma, orientam, eles embasam qual será essa proposta de redação. Então, eles encaminham, situam para você, candidato, por onde você ir, qual é a proposta que está ali. Então, nós vamos pontuar algumas questões sobre esses textos motivadores, falando que eles são motivadores. Então, esse aqui é um termo muito importante para nós. São textos motivadores, eles não devem ser copiados, eles motivam, eles provocam uma discussão. Então, se podemos te dar agora, a primeira dica é: não copie esse texto. Esse texto é para lhe motivar, lhe orientar. E aqui nós já temos a segunda palavra. Eles apenas orientam. E vão além disso, eles problematizam. Eles vão problematizar alguma coisa. Normalmente, esses textos são organizados de forma que um dialogue com o outro. A ideia é que esses textos conversem entre si. Daí também a ideia de usar imagens. Sempre nós vamos ver que os exames eles têm essa relação entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Por fim, nós temos que esses textos eles ampliam e delimitam uma discussão. Por que ampliam e delimitam? Aqui nós queremos falar que eles ampliam na proporção que um traz uma discussão, o outro fala algum outro dado sobre esta mesma discussão, um outro pode trazer um dado estatístico, um dado histórico, então ele amplia nesse sentido de que dá para você a proporção daquela discussão a nível social e tudo mais, e delimita a proporção que esse tema dessa redação não é um tema genérico, aleatório, e que você vai ter que escolher, vai ficar a seu critério um caminho por onde ir. Nós sabemos que não é bem por aí. Então, outra dica é, ao tempo que eles ampliam, eles delimitam, e você precisa ser estratégico para entender essa delimitação. Você precisa atentar a o que é informação primária e o que é informação secundária. Esse texto se encaminha por aqui, mas qual é realmente o ponto em comum entre todos eles? Então, a dica é justamente essa. Procure entre esses 4 textos o que é que há em comum entre eles, o que é que um apresenta como crítica e o que é que o outro complementa sobre essa outra informação. E assim você conseguirá casar esses textos e encontrar efetivamente um caminho que fale sobre esse tema sem que você fuja de qual foi a proposta inicialmente pensada. Considerando isso sobre os textos motivadores que nós acabamos de falar, agora nós vamos tratar sobre algumas dicas. A primeira delas é: atente à relação entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, é muito importante que você fique atento. O exame, normalmente, ele propõe textos que possuem imagens e textos que são mais discursivos, que propõem uma reflexão sobre a temática proposta. Então, é interessante que você veja qual é a relação, qual é a conversa que está estabelecida entre esses textos. Uma outra dica é: observe as fontes. Então, aqui nós elencamos autores, data de publicação, sites, aqui entra blogs, seja quais forem as fontes que estão ali subjacente àqueles textos, nós sugerimos que você atente a isso, porque de repente isso aqui já meio que encaminha a sua interpretação com relação a esse texto. Se, por exemplo, esse texto for tirado de um blog que você costuma acompanhar, então você já vai estar um pouco orientado de qual é a proposta dali, quem é aquele autor. Saber sobre o autor, saber sobre a obra, saber sobre a fonte é uma informação muito importante para a interpretação. Então, não despreze esses dados, mesmo que eles apareçam ali numa fonte menor, apareçam ali numa posição, às vezes, que não é muito privilegiada, mas atente a essas informações, porque certamente elas vão me encaminhar ou vão auxiliar na sua interpretação. Uma outra dica é: selecione o que é informação primária e o que é informação secundária.
A informação primária e a informação secundária é justamente aquela ideia que nós temos ali textos, de repente, uns mais densos do que outros, e a ideia é que você consiga identificar qual é o objetivo desse texto, qual é o objetivo primordial desse texto, o que é que esse autor especificamente ele está falando. Ele vai tratar de várias coisas ali naquele texto, mas qual é especificamente o objetivo dele? E considerando o objetivo do texto 1, por exemplo, qual a relação que nós podemos estabelecer com o objetivo do texto 2? Outra dica é destaque palavras-chave ou expressões importantes. Então, nós vamos ter nesses textos informações que vão estar mais privilegiadas e outras não. Eles vão tratar sobre muitas coisas, mas vai ter algo que é o objetivo primordial dele. Então, se à medida que você for lendo, você for identificando essas palavras ou expressões, é interessante que você as destaque, porque ao final você vai olhar para esse texto e vai ter um panorama geral de o que é que esse texto tratou especificamente, o que é que esse tratou, e aí você consegue ali já estabelecer uma relação. Uma outra dica é estabelecer a relação entre os textos. Isso aqui é algo que nós já falamos ao tratar sobre as demais dicas, né? Relacione, os textos eles não estão ali aleatoriamente, eles têm ali algum vínculo, e essa é a estratégia que você precisa usar. Os textos possuem um vínculo. Qual é esse vínculo? Então, você precisa matar essa questão aí. Qual é o vínculo que esses textos possuem? E aí você vai encaminhar bem uma possível proposta de redação. E, por fim, uma dica que conversa com todas as demais é não despreze os dados. Nenhuma informação que está ali à toa. Então, considere todas as informações que ali estão postas. Agora, nós temos aqui a proposta de redação que todos os anos vem elaborada em todas as provas. E o texto é o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aqui nós estamos falando do Enem 2019, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. E aí vem a orientação: selecione, organize e relacione de forma coesa e coerente argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, considerando este encaminhamento aqui, vamos tratar agora de algumas dicas. A primeira delas é: conheça o texto enunciado. Esse que nós acabamos de ler. É interessante que você conheça essa estrutura, ela já lhe seja familiar, porque aí no dia isso não vai ser tão novo para você. Então, leia esses textos previamente e os identifique ali quais as informações que sempre estão ali que você precisa seguir. Uma outra dica é: observe o tema, especificamente o tema. Você vai ler todos esses textos, mas você precisa ter a maturidade de leitura de não se deixar levar pelas informações secundárias que você lê. Foque no título que é dado ali naquele enunciado. No título é a informação principal. Use a linguagem formal, essa aqui é uma informação importante. Você não deve usar gírias, por exemplo, palavrões, nem pensar. Então, você deve organizar um texto considerando a escrita formal da língua portuguesa. Uma outra dica é: redija um texto dissertativo argumentativo, que nós estamos falando da tipologia textual. Você precisa dissertar ao tempo que você precisa argumentar. Então, você precisa falar sobre alguma coisa e apresentar argumentos sobre isso que você está falando. Nos próximos módulos, nós trataremos especificamente sobre essa tipologia textual. Uma outra dica é você pensar em responder a seguinte pergunta: o que irei propor a tal problemática? A prova ela vai estar te dando um problema e aí você precisa pensar: como é que eu resolvo isso? Como é que eu penso em argumentos? Como é que eu falo sobre isso? Como é que eu proponho uma solução a isso, ou um encaminhamento, alguma forma de resolver ou de encaminhar essa situação? Que é o que nós vamos chamar de proposta de intervenção. Uma outra dica é: esquematize o texto previamente. Então, esse aqui é um ponto crucial. Nos próximos módulos, nós também estaremos tratando especificamente sobre essa organização textual. Você não deve começar a redação, começar escrevendo. Você precisa começar partindo de um esquema prévio, sistematizando o que é que eu vou falar primeiro, qual é o primeiro argumento, qual é o segundo argumento, como é que eu fecho esse texto. Então, organize primeiro por onde você vai para depois começar a escrever. Essa é uma excelente dica porque vai te ajudar a pensar em estrutura de começo, meio e fim. O que é introdução, o que é desenvolvimento e o que é proposta de intervenção. Uma última dica é: estude os direitos humanos, ou saiba do que se trata. Então, saber previamente do que se trata te ajuda a pensar numa resolutiva ou pensar num encaminhamento que sistematize melhor esse texto e atenda ao que é solicitado. Na aula de hoje, nós falamos um pouco sobre o que é a redação e como ela se organiza. No próximo vídeo, nós estaremos falando sobre o que não fazer no dia da prova. Eu te espero. Até lá. Grande abraço.